O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos no 22º domingo do tempo comum e hoje, portanto, recordamos também com o início do mês de setembro, o início também do mês da Bíblia. Obrigado. O início do mês da Bíblia, do qual somos convidados a ainda mais sermos inseridos na vida de Cristo, como nos lembra São Jerônimo: ignorar a Sagrada Escritura é ignorar o próprio Cristo. E veja, às vezes nós nos confundimos com o mês da Bíblia, algo que vivenciávamos há algum tempo ainda na nossa comunidade, mas ainda vemos em outras comunidades, né? Acha que mês da Bíblia é simplesmente fazer uma entrada especial para a Bíblia, é fazer um monumento, uma espécie, alguma coisa na entrada da igreja, né? Colocar lá a Sagrada Escritura com algumas flores e coisas do tipo. Eu me lembro quando eu era criança, que às vezes colocava a Bíblia assim, dentro de uma peneira e entrava dançando e coisa do tipo. Não é isso. Não é disso que se trata o mês da Bíblia. O mês da Bíblia é para fazer com que a gente perceba na nossa vida o quanto temos meditado a Sagrada Escritura. E veja, a liturgia da palavra hoje nos ensina exatamente essa realidade. Veja o que nós ouvimos na primeira leitura: nada acrescenteis à palavra que vos digo, mas guardai os mandamentos do Senhor. Veja aqui primeiramente, então, recordando a palavra. Pensem, o catolicismo não é a religião do livro. O catolicismo é a religião da palavra. Qual a diferença? O livro é um livro, né? A Bíblia, simplesmente ali, que você pode usar como estudo, que você pode usar simplesmente como qualquer outra coisa, inclusive para enganar as outras pessoas ou coisas do tipo. É um livro. Mas, se você quer e segue uma religião da palavra,
a palavra, o verbo de Deus, que é Jesus, Jesus Cristo encarnado, e que faz com que esta palavra também se torne encarnada na nossa vida, então eu sei aquilo que Jesus disse: se vocês querem ser meus amigos, escutem a minha palavra e a coloquem em prática, né? E a traduzam na sua vida, e façam com que ela se torne verdade no seu proceder. É disso que se trata, portanto, o mês da Bíblia. O mês da Bíblia quer fazer com que nós usemos deste livro ao estudá-lo, ao meditá-lo, e fazer com que o verbo de Deus, a palavra encarnada que é Jesus, se faça presente na nossa vida. Não seja ignorada, não seja deixada de lado. É disso que então estamos tratando em todo este mês. A segunda leitura continua nessa mesma toada, neste mesmo ensinamento, portanto. Irmãos, e só para recordar, né, ainda, antes de começarmos a meditar a segunda leitura, por isso, inclusive, a igreja recorda, em todas as vezes que lemos a Sagrada Escritura, palavra do Senhor, palavra da salvação. Apesar de escutarmos muitas palavrinhas, nós dizemos no finzinho, palavra. Porque todas estas palavras que nós acabamos de ouvir diz respeito a Jesus, diz respeito à palavra, e a palavra é única. Jesus é único, não é divisível, não são muitas palavras, não são muitas verdades. Não, a verdade não é relativa, a verdade não é assim, cada um tem a sua. Não, a verdade é única, né? E por isso é uma só palavra. É daí que vem também quando nós nos colocamos diante do altar e o padre diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a nossa resposta: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Que palavra é essa? Às vezes a gente fica se perguntando, né, quando é criança talvez: nossa, mas que palavra que é essa que Jesus vai dizer e que a gente pode ser resgatado, pode ser salvo, né? Como que é isso? Esta única palavra é Jesus, né? É a palavra, o verbo de Deus encarnado, é o próprio Cristo que se faz presente em nós e que vem a nós, e é Ele a salvação. Por isso, dizei uma só palavra, ou seja, renunciando todos os deuses, nós reconhecemos que Jesus é o Senhor, é a palavra, o verbo. E assim então, reconhecendo tudo isso, nós declaramos para nós mesmos quem é a nossa salvação: Jesus, a palavra. Por isso então nós chegamos à segunda leitura de hoje, retirada da carta de São Tiago. São Tiago é uma das cartas católicas, como nós conhecemos, né? E veja, mesmo no mundo protestante, ela é conhecida como carta católica. Por quê? Católica, a palavra católica quer dizer universal, quer dizer de todas as gentes, né? De todo o universo. E por isso então, enquanto São Paulo escreve aos Coríntios, escreve aos Romanos, escreve a Tito, a Timóteo, a Filemon, né? Então sempre é uma carta endereçada a alguém ou a algum grupo de pessoas, né? Tiago escreve a todos os irmãos católicos, a todos os irmãos da igreja, a todos os cristãos da diáspora. Diáspora quer dizer aqueles que saíram da Terra Santa e foram em direção a outros espaços, que se dispersaram. Então, os cristãos que não estavam mais somente na Terra Santa, a todos os irmãos católicos. É nesse sentido então que esta palavra, que este texto é uma carta católica, porque se pegar lá nos inícios, nos primeiros versículos, São Tiago não diz assim: aos irmãos que estão em Roma, aos irmãos que estão na Galícia, aos irmãos que estão em Corinto. Não, ele direciona a todos os irmãos das 12 tribos da dispersão, ou seja, a todos os irmãos católicos, a todos os irmãos do universo, a aqueles que ouvirem, portanto, este texto, seja alcançado graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. E então começa
a direcionar, a discorrer este texto que nós ouvimos hoje, que é particularmente trecho do primeiro capítulo de São Tiago, da carta de São Tiago, e por isso também endereçada a cada um de nós. Também há uma diferença entre as cartas de Paulo e as cartas católicas. Quais são as cartas católicas, né? Tiago, Pedro, João, Judas, né? Judas Tadeu, né? Não Judas Iscariotes, são Judas Tadeu, que também tem uma carta, e está lá na Bíblia que você não lê, né? Como nos recorda o Padre Mário. Sabia que tem um livro lá na sua Bíblia de São Judas Tadeu, né? Tem lá, o penúltimo livro da Bíblia. Mas estas são as cartas católicas, ou seja, que elas são endereçadas a todos os católicos, enquanto que São Paulo escreve sempre cartas pastorais. Quais são a diferença, portanto? Cartas pastorais são para algo muito específico. Por exemplo, a comunidade de Corinto. Lá na comunidade de Corinto tinha um homem que estava ficando e tendo relações com a madrasta, né? São Paulo então escreve a Corinto, falando: fiquei sabendo na comunidade de Corinto que tem um homem ficando com a madrasta. Corrijam isso, né? Corrijam essa realidade. Também estou sabendo que na comunidade de Corinto, da ceia, participando da Santa Missa, tem gente que, ao invés de só comungar do corpo e sangue do Senhor, tem gente ficando embriagado na missa. Corrijam isso. Então, carta pastoral é algo muito específico, algo que está acontecendo, e ele então direciona alguma coisa para uma correção em relação àquela realidade. Ah, tem gente aí em Corinto dizendo que um é de Paulo, o outro é de Pedro, o outro é de Apolo. Corrijam isso, vocês são de Cristo, né? Então, o direcionamento de uma carta pastoral. E é claro, a partir disso nós podemos aprender a não fazer os mesmos erros que estas comunidades estavam fazendo. Por isso nós também lemos as cartas de São Paulo direcionada a estas comunidades. Porque se era errado naquele momento, também é errado no nosso, né? A partir disso nós também lemos as cartas endereçadas a estas comunidades. Mas as cartas católicas são direcionadas, são mais gerais e são coisas necessárias para a vida do cristão. E São Tiago, portanto, nos recorda: irmãos bem-amados, todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto, descem do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. O que quer dizer isso com o versículo 17, que nós acabamos de ouvir? Todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto. Todo bem que há em nós é graça de Deus. Todo bem, toda ação boa que nós fazemos é o Senhor nos impulsionando. Por quê? Porque em Deus, no bem, no sumo bem, não há mudança nem sombra de variação. Nós estamos sempre inclinados ao pecado, inclinados ao erro, inclinados à maldade, né? Nosso coração sempre, de alguma forma, pensa alguma perversidade. Pode ser que a gente não haja de modo perverso, mas a gente às vezes pensa, deseja, quase que cogita a perversidão, né? Vou dar um exemplo. Os nossos pais nos ensinaram a ser honestos. Acreditamos nisso, né? Que tenhamos sido ensinados a ser honestos, a sermos corretos. Aí, no caixa do mercado, passa lá o troco errado. Ainda que não passe no primeiro momento, né, de a gente levar embora ou coisa assim, aquilo que está errado, né? De alguma forma a gente até cogita: nossa, bem que eu poderia ter levado. Ou até depois na hora ali eu já devolvo: olha, o troco está errado, ou coisa assim, né? Depois eu falo assim: nossa, aquele dinheiro podia me ajudar, podia fazer com que eu conseguisse pagar aquela conta, podia ser que eu entende? É nessa realidade, a gente às vezes cogita, né? Pensa, lembra de alguma possibilidade de maldade que há em nossos corações. E neste exemplo, portanto, nós percebemos que é do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. Porque nós temos variação todos os dias. Às vezes nós acordamos bem, disposto, né? Com a cara boa.
Acontece alguma coisinha durante o dia que a gente já fica emburrado, já fica de bico, já começa a dar patada em todo mundo, né? Então perceba que a gente tem variações, mudanças em todo o nosso dia. É disso, portanto, que está dizendo São Tiago: olha, todo o bem que há em nós é impulso de Deus, porque nele não há mudança, porque nele não há sombra de variação. De livre vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias de suas criaturas. Na ordem da criação, Deus criou primeiro os anjos, e depois todo o universo, e depois todas as coisas na terra, e depois todas as coisas minerais, naturais, né? Os animais, e por fim, no último dia, foi feito o ser humano. Certo? Então, na ordem de criação, o ser humano é o último a ser criado. Mas aqueles que são alcançados por Cristo, porque ele diz aqui, de livre vontade, ele nos gerou. Há uma diferença de geração para criação. Nós fomos criados por último, mas gerados pela palavra da verdade, e a palavra da verdade é Jesus. Então, em Jesus, nós somos gerados, e por isso passamos a ser primícias de suas criaturas. Primícias, ou seja, como se fossem os primeiros. Jesus é o primogênito de toda a criatura, e o primogênito dos mortos, e nos faz, portanto, ser também alcançados nestas primícias de toda a criatura. Perceba que os anjos, sendo os primeiros a serem criados, são colocados a nosso serviço, os últimos a serem criados. Por isso, em Jesus somos gerados, e agora, além de sermos criaturas amadas, somos também filhos amados. Somos colocados como primícias das criaturas, os primeiros, né? Isso na palavra da verdade, que é Jesus. Recebei com humildade. São Tiago está lembrando a mim e a você: recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada e que é capaz de salvar as vossas almas. Então, receber Jesus, que foi implantado em nós e que é capaz de salvar as nossas almas. Qual que é a única coisa que é capaz de salvar a cada um de nós, minha gente? Jesus. Jesus. Então, recebei Jesus com humildade, porque antes Jesus foi humilde. Fazer-nos pequenos, porque antes Jesus se fez pequeno, né? Ele não se apegou ociosamente à sua condição divina, mas assumiu a nossa condição, se fez pecado para nos libertar, para nos salvar, todos aqueles que estavam debaixo da lei. É disso, portanto, que se trata também esse texto. Todavia, e aqui vem o texto mais importante: todavia, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Vou repetir: todavia, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tem gente que acha que engana, por exemplo, o padre, os catequistas, né? Por exemplo, quem vem com as carteirinhas dos pais que trazem os filhos só no fim da missa, fica acompanhando às vezes até de casa, traz no fim da missa e deixa aí na porta para carimbar a carteirinha. As crianças, os adolescentes ou até os adultos que ficam na praça para vir depois só para carimbar a carteirinha, acha que, nossa, eu sou o cara, eu sou muito esperto, porque na verdade eu estou enganando o padre, estou enganando o catequista, eu estou enganando toda uma comunidade. Está enganando quem, gente? A si mesmo. A si mesmo, né? Alguns catequistas já partilharam isso comigo. Eu falo assim: gente, eu tenho consciência tranquila, eu vou dormir em paz em relação a isso. Quem está ensinando a desonestidade, quem está ensinando a sem vergonhice, quem está ensinando o jeitinho brasileiro, não sou eu. Não sou. Quem está fazendo e agindo de modo incoerente, enganando a si mesmo, é aqueles que estão achando que estão abalando. Percebe? E nesse exemplo, tantos outros.
De que adianta eu me dizer católico? E aqui vem o link com o evangelho de hoje. Jesus que chama os fariseus, os mestres da lei, de hipócritas. Muitos a gente certamente até ouviu: ah, eu não vou na igreja porque lá tem muita hipocrisia. Tem um monte de gente que faz isso, aquilo. Tem um monte de gente que na igreja é santinho, mas não faz isso. Padre, o senhor não sabe o que fulano e fulana faz. Eu sei. Eu que atendo confissão, mais que você eu sei. Né? Todos nós, inclusive, somos hipócritas. A grande diferença entre um hipócrita que está lá fora e um hipócrita que está dentro da igreja é que o hipócrita dentro da igreja reconhece a sua hipocrisia e não quer concordar com ela, não quer permanecer com ela, ou pelo menos não deveria, né? Eis a grande diferença. Aqueles que reconhecem a hipocrisia e percebem que precisam de Jesus para abandonar a hipocrisia. Como nos lembra o venerável Futon Shin, se você não vai à igreja porque tem lá muitos hipócritas, eu reconheço, é verdade, você tem razão. Mas pode vir, tem lugar para você também. Para você, hipócrita, tem aqui vários lugares para você. Né? A diferença, portanto, está em reconhecermos que somos hipócritas e não queremos permanecer, continuar sendo hipócritas. Outro exemplo, né? O que adianta eu, católico, de missa, dizendo que quero vencer a minha hipocrisia, mas, por exemplo, ficar irritado quando eu vou, sei lá, numa repartição pública, ou quem sabe num posto de saúde ou algo do gênero, e aí lá eu percebo que os enfermeiros estão demorando para me atender e descubro que eles estavam, na verdade, no celular. E por isso estavam demorando de me atender. E eu fico irritado, quero quebrar tudo lá no posto de saúde, coisa do tipo. Mas eu, no meu serviço, chego atrasado, saio mais cedo e fico no celular o tempo todo. Percebe? Ué, isso não é hipocrisia? Percebem? O que adianta eu ficar irritadíssimo, né, com os políticos, às vezes, que são corruptos? Isso eu sei, falei ontem, né, e vou repetir hoje mais uma vez. Mas ficar tranquilo e pianinho, quando, por exemplo, escola, isso aqui em Alto Piquiri, e eu estou esperando você para a confissão durante a semana, tá? Você que é professor, diretor, seja lá o que for, aluno, porque todos colaboram para esse tipo de coisa. Vem prova Brasil, prova Paraná, seja lá o que for. O que a gente espera de uma prova, gente? A gente recebe a prova e faz ela, não é isso? Essa é a lógica de uma prova. Agora, para a gente ficar bem no estado, então, nós pegamos a prova, passamos a resposta quase para os alunos, para que depois eles façam a prova, né, e fique bem, tire uma boa nota, para a nossa escola ficar boa, bem vista. Isso é corrupção. É isso que está ensinando. E aí a gente fica criticando. São esses adolescentes que estão aprendendo a corrupção a serem igualmente corruptos. São eles que vão ser os futuros políticos. São eles que vão ser futuramente o médico corrupto. É esse tipo de gente que vai governar a cada um de nós. Percebe? E aí às vezes a gente até como pai, como mãe, fala assim: ai, que bom, você foi bem, né? Não importa que daí foi desse jeito. E não adianta falar assim: ah, padre, mas é culpa da diretora. Ah, mas é culpa do pedagogo. Ah, mas é culpa do professor. Ah, mas foi sugestão não sei de quem. Está enganando a si mesmo. Está igual Adão e Eva. Adão, por que você comeu desse fruto? Ah, foi a mulher que o Senhor me deu. Eva, por que você comeu desse fruto? Ah, foi a serpente que me falou. Foi você que comeu. Foi você quem agiu assim. E nesse exemplo, o padre quer recordar, portanto, a cada um de nós a importância de abandonarmos as nossas hipocrisias. Todos nós temos, sim, nossas hipocrisias. E agimos sempre com vista grossa. Agimos sempre de, depois a gente vê isso. Né? Acha que Deus está olhando para a gente assim, só olha aqueles que roubam dinheiro, só olha aqueles...
esse tipo de coisa é roubo, é corrupção. Está achando que está abalando e enganando quem? O governo, o núcleo, não sei quem, mas está enganando a si mesmo. O aluno que faz esse tipo de coisa e aceita, está enganando a si mesmo. O professor que aceita entrar na sua sala e fazer esse tipo de coisa, está enganando a si mesmo. O pedagogo que está fazendo esse tipo de coisa, está enganando a si mesmo. O diretor que está fazendo esse tipo de coisa, está enganando a si mesmo. O secretário de educação está enganando a si mesmo. Não importa. Não importa. E reitero, nesse exemplo, tantas outras realidades em nossa vida. Em questão de tempo, como acabei de dar o exemplo, a questão do serviço. Quando eu cabulo a aula, cabular a aula é matar a aula. Isso é motivo, inclusive, de confissão. É motivo de confissão. Porque as imoralidades, a hipocrisia, é tudo aquilo que sai do coração e não aquilo que entra e vai para a fossa. É isso que está dizendo Jesus. Quando está tratando aqui sobre o lavar as mãos, não é uma questão de higiene. Quando fala aqui a maneira correta de lavar o copo de cobre, né? Não está falando sobre higiene. O cálice, as âmbulas, né? Tem todo um jeito correto de ser limpo. E não é só uma questão de higiene. Sim, também por higiene, mas também o modo de cuidado, né? Mas, de que adianta a gente pegar e fazer com que tudo seja limpo direitinho, e a gente não cuidar do nosso íntimo? O que adianta pegar e passar um monte de maquiagem, cortar cabelo, fazer não sei o quê, pintar as unhas, ficar todo esplêndido exteriormente, mas por dentro pão bolorento, por dentro sepulcro, podridão, todo tipo de devassidão. Percebe isso? É disso que Jesus está falando. Não adianta eu dizer, os fariseus são hipócritas, e não reconhecer a nossa hipocrisia. O nosso lugar de mudança. Por isso que Jesus diz que nós não devemos julgar o outro, porque da mesma forma que julgarmos o outro, nós seremos julgados. Portanto, é lugar, quando Jesus fala aquilo que é errado, quando o padre está dizendo aquilo que é errado, é o lugar de a gente analisar a nós mesmos. A gente passar por esse lugar de julgamento, para perceber que eu preciso corrigir toda essa realidade em mim. Corrigir. E eu digo tudo isso não para a gente ficar desesperado. Minha Nossa Senhora, estou perdido. Eu faço tudo isso, padre. Meu Deus do céu, eu estou lascado. Não, não é isso. Não é para gerar em nós desespero. Pelo contrário. É para fazer, ainda bem que eu acordei antes da hora. Ainda bem que ainda teve uma chance. Ainda bem que eu percebi a minha hipocrisia antes de morrer. Ainda bem que eu acordei para a vida. E eu tenho tempo de converter. Eu tenho tempo de me arrepender. Eu tenho tempo de mudar esta realidade, esta situação. E aí, arrependido, eu me emendo. E arrependido, eu busco a conversão sincera. Arrependido, eu busco a verdade. Arrependido, busco e me esforço para abandonar as minhas hipocrisias. Não é? É daí, irmãos e irmãs, que o Senhor, portanto, recorda que não é aquilo que a gente come e vai para a fossa ou vai para o esgoto que torna a gente impuro. Não. O que torna cada um de nós impuros é aquilo que brota do coração, é aquilo que sai de nós, são as nossas ações, são as nossas omissões quando nós precisamos fazer algo e não fazemos. E o próprio Jesus apresenta, portanto, escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções. Eu até fiz algo bom, mas pensando algo ruim. As más intenções. Eu fiz isso, eu fui bom, eu fui generoso. Na verdade, porque eu queria ser bem visto. Na verdade, porque eu queria receber tal coisa. Na verdade, porque eu queria ser elogiado. Na verdade, porque eu... Percebem?
Por exemplo, agora nesse tempo de eleições, né? O tanto de político agindo com más intenções, às vezes, que nós vamos encontrar, né? Aproveita da pobreza e da desgraça do outro, aí acha, né, que vai comprar uma realidade com uma cesta básica, com um pacote de feijão. Age com má intenção, não é? Imoralidades, más intenções, imoralidades. Imoralidades aqui, se a gente pegar lá no grego, está escrito porneia. Porneia, tudo aquilo que diz respeito à imoralidade sexual. Pornografia, masturbação, prática homossexual, fornicação, tudo isso. Todo esse tipo de situação. Todas as imoralidades sexuais. Roubos, assassínios. E o assassínio aqui, né? O não matar, diz respeito não só ao homicídio. Claro, e obviamente o homicídio. Mas o pensamento e o desejo suicida. Mas o matar publicamente alguém, né? Matar a boa fama de alguém. Adultérios. Além, então aqui, por que Jesus faz questão de deixar separado as imoralidades sexuais e o adultério? Porque adultério não é só relação sexual com outra pessoa, que não é minha esposa, que não é meu esposo. Adultério é começar a conversar de modo diferente com outra pessoa. É um beijo que eu dei numa outra pessoa. Todo tipo de adultério. Ou seja, coisas que não são, que eu deveria fazer só com a minha esposa, com meu esposo, eu estou fazendo com outra pessoa. Isso é adultério. Olhar e desejar no coração, isso é adultério. Ambições desmedidas. Eu posso ambicionar ter um emprego melhor? Eu posso ter o desejo de receber, ter um salário melhor? Posso. Ambições desmedidas é que é o pecado. O que seria isso, portanto, ambições desmedidas? Para eu ter um emprego melhor, eu puxo o tapete do outro. Para eu ter um salário melhor, eu minto no meu currículo. Percebe? Então, as ambições desmedidas são aquelas que, para ter algo que a princípio seria bom, eu uso de meios ilícitos. Ah, padre, os fins justificam os meios. Não, não justificam. Né? Não justificam. Né? Não adianta dizer assim, ah, mas é porque na verdade eu vou fazer isso, na verdade eu vou alcançar aquilo. Não, não adianta. Os fins não justificam os meios. Maldades, fraudes, o tanto de pessoa que frauda. Quer ver uma coisa simples? A gente pode dizer que é injusto a questão do imposto de renda, por exemplo. Pode dizer, é injusto, padre. Tanto de coisa que a gente tem que fazer, tem que pagar e tantas coisas assim. É muito injusto. Mas é o correto, então eu não posso fraudar. Eu posso lutar para que seja correto e que se torne de modo algo mais justo. Mas enquanto eu não consigo isso, a César o que é de César. Né? Sem fraudes. Devassidão, inveja, calúnia. Calúnia é dizer mal, dizer o que não é verdade, dizer a mentira em relação a outra pessoa. Muitas vezes acontece também nesse tempo, né? Muita calúnia, muita calúnia. Dizer mentira dos outros, dizer aquilo que eu não sei se é verdade em relação aos outros. Também aqui entra o juízo temerário. O que é o juízo temerário? Eu julgo a ação do outro sempre como algo que, na verdade ele fez isso por causa daquilo. Isso é um juízo temerário. Né? Orgulho. Nós estamos num tempo que às vezes a gente vê exatamente isso, né? As pessoas pregando que a gente tem que ser orgulhosa. Orgulho disso, orgulho daquilo. Falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. É isso que eu preciso observar. E gente, mais uma vez,
tudo isso não é para a gente ficar em desespero. Não é para a gente falar assim, quer saber, então nem vou mais na igreja, porque eu já estou perdido. Não, é para animar a cada um de nós, na verdade. Para perceber que nós temos tempo. Para perceber que nós podemos nos reaproximar de Jesus. A sabermos, inclusive, o porquê que essas coisas são ruins. Porque veja, eu tenho dito já há algum tempo, né? Às vezes a gente vai se acostumando tanto com o pecado que a gente acha que nem é pecado. Acha que nem é tão grave assim. Porque a gente já se acostumou com essa realidade. Porque a gente já se acostumou com essa situação. É igual o mau hálito. Imagina alguém que está com mau hálito. Por problema de estômago, por exemplo. Ela está com problema no estômago, está com mau hálito. No começo, a pessoa até sente que está incomodada aquele cheiro. Ela mesma se sente, nossa, eu vou precisar ir ao médico. Eu fui no dentista e eu descobri que na verdade é alguma coisa no estômago. Eu preciso ir ao médico. Mas aí ela começa a demorar, não vai no médico. Depois, vou ter que ver, tem que arrumar um dinheiro a mais. Não consegui pelo SUS, não deu certo de outro jeito. E aí vai deixando. E quanto mais ela deixa, mais ela vai se acostumando com aquele cheiro. Vai se acostumando com aquele mau hálito. Por quê? Ela está o tempo todo ali, né? Está o tempo todo naquela situação. A ponto de achar, acho que nem estou mais com esse problema. Já se acostumou com aquela realidade, com aquela situação, a ponto de nem achar que aquilo é um problema. Que aquela realidade é um problema, é uma situação que ela precisa resolver. A mesma coisa acontece com o pecado. Tem gente que às vezes está com 2, 5, 10 anos sem se confessar. Eu nem tenho pecado. Por isso que eu não confesso. Porque já se acostumou com o pecado. Já acha que nem é tão grave assim. Acha que na verdade é frescura. Na verdade é encheção de saco. Na verdade isso é um problema que a igreja inventou. Na verdade é uma coisa retrógrada. Na verdade é uma coisa... A gente vai criando situações. Porque já se acostumou com o pecado. Já está assim mesmo. Né? E acha que é assim que deveria permanecer. É assim que deveria fazer. Irmãos e irmãs, por isso a importância de buscarmos uma boa confissão. Tem muita gente que às vezes vai se confessar sem preparar a confissão. Às vezes até porque se confessa muitas vezes, acha que já sabe fazer uma boa confissão. Mas precisamos sim fazer um bom exame de consciência. Ter esse cuidado, esse carinho com nós mesmos. Então olha, próxima confissão. Essa semana, na próxima semana, procure lá. Vai colocar no YouTube, exame de consciência. Vai abrir qualquer um dos vídeos dos padres que você se simpatiza. Pode ser do Padre Mário, ele tem 2 vídeos sobre exame de consciência. O Frei Gilson, Padre Paulo Ricardo, Padre Leonardo Wagner, Padre Alex Nogueira. Você vai escolher qualquer um daqueles que aparecer lá sobre o exame de consciência. Você vai abrir o vídeo com um caderno. Não vai pegar uma folhinha desse tamanho, porque não vai caber. Um caderno. E você vai anotar tudo aquilo que você ficou pendurado naquilo que o padre disse. Você vai anotar. E não vai confessar já no dia seguinte ou no mesmo dia. Você vai anotar e vai buscar ficar com ódio de cada um daqueles pecados. Eu odeio isso em mim. Eu quero abandonar essa hipocrisia que ainda existe em mim. Eu quero arrancar essa realidade que ainda está em mim. Eu quero me arrepender verdadeiramente dessa situação que ainda está em mim. E cada um deles meditar e rezar o ódio que precisamos ter contra o pecado. E aí sim eu vou buscar a confissão. Arrependido, com o coração contrito e humilhado, diante do sacerdote, apresentar bem feitinha a tua confissão. É assim que deveria ser uma confissão bem feita. Feito um exame de consciência, ter ódio e aversão ao pecado, o desejo de não mais pecar. E assim, então, buscar a confissão. Pode ser que a gente peque de novo? Pode. Mas antes eu tenho que ter ódio àquela realidade. Eu tenho que ter o firme propósito de não mais pecar. É assim, então, que nós devemos buscar uma contrição verdadeira e perfeita. Tá bem? Vamos então pedir o auxílio dos anjos particularmente para combater o nosso maior combate. Sabem, né? Quem é a pessoa, o diabo, o demônio, o mundo, seja lá o que for,
que mais dificulta na sua salvação? Você. Quem mais atrapalha no seu caminho de salvação se chama você. Na minha, Padre Murilo. Eu sou a pior pessoa no meu caminho de santidade. Eu sou aquele que mais atrapalha, aquele que mais coloca o pé para eu tropeçar no caminho de salvação. Não é o diabo, não é o mundo, porque no fundo a gente até quer pensar que seja o diabo, né? Porque é o diabo, porque é o mundo, porque no fundo a gente quer fazer igual Adão e Eva. Não foi eu, foi a mulher que tu me deu. Não foi eu, foi a serpente que me ofereceu. Enquanto eu não assumir que eu sou hipócrita, que eu preciso abandonar esse pecado, que eu preciso me arrepender dessa realidade, eu não vou começar um processo sincero e verdadeiro de conversão. Queremos nos converter, queremos ser santos, queremos ser verdadeiramente perfeitos como o Pai do céu é perfeito. Mas para isso, o primeiro passo é reconhecer que somos hipócritas. E reconhecendo que somos hipócritas, não concordar com nossas hipocrisias. Que a bem-aventurada Virgem Maria, o glorioso São José, intercedendo por nós, nos alcance a graça de um arrependimento sincero. Professemos nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vamos rezar a São Miguel para que nos ajude a combater o bom combate da fé, particularmente o combate contra nós mesmos, para que assim nos auxilie com a sua graça, com a sua intercessão, com o seu auxílio, neste caminho de santidade, de arrependimento sincero e de busca por nosso Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo,
rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, Rogai por nós. São Miguel, mensageiro da sentença eterna, Rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte. Rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, Rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, Rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Jesus Cristo, Ouvi-nos. Jesus Cristo, Atendei-nos. rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo. Para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São José essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. São Miguel, defendei-nos no combate. Rafael, curai os nossos males. Gabriel, fazemos a palavra do Senhor. Quem como Deus, quem como Deus, Deus é força, Deus é cura. Quem como Deus, quem como Deus, Deus é força, Deus é cura. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Isso tudo nós vos apresentamos, Senhor, pedindo a intercessão, o auxílio nos nossos combates cotidianos, contra especialmente as nossas hipocrisias. E vos apresentamos todas as nossas necessidades pelas mãos do vosso servo glorioso São José. Isso nós os pedimos em nome do teu Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém.